Vamos chamar a Jussara Soares, então, para entender como que a oposição deve se movimentar diante dessa pauta na Câmara, que é interesse do governo, acaba sendo de interesse do Centrão também. Hugo Mota, como um todo, né, o presidente da casa, que também quer avançar com essa medida, ainda mais no ano eleitoral. Como é que a gente pode esperar as discussões ao longo dessa próxima semana? Como que isso pode se dividir? Até para entender como que a oposição deve também se movimentar, levando em consideração que é um tema que é bem popular. Exatamente, Muriel, um tema que é popular, que é a redução da jornada de trabalho. Então, embora seja uma bandeira, uma proposta que tenha nascido na esquerda, a direita reconhece que não há como ficar contrário, principalmente no ano eleitoral. Uma pauta que propõe diminuir a jornada de trabalho de 6 por 1, criando, inclusive, ali, mudando essa escala de 5 para 2, ou 5 dias trabalhados com 2 dias de folga. Porém, Muriel, a oposição diz o seguinte, olha, a gente topa discutir isso, não vai ficar contrário, mas vamos tentar avançar com algumas condições. Por exemplo, criar uma regra de transição, por exemplo, quer que tenha um prazo para que as empresas se adaptem à nova escala, não, né, aprovou hoje, amanhã já todo mundo passa a trabalhar num regime diferente. E também a oposição me diz que vai tentar trabalhar, discutir compensações, ou seja, todos os setores eles podem se adaptar a essa nova escala ou, se tiver que se adaptar, se cabe uma compensação. Aí, Muriel, é uma discussão muito longa, afinal de contas, se tiver, por exemplo, uma questão de desoneração da folha, né? Se houver uma proposta, tem que ver, inclusive, como é que vai ser, da onde virá essa previsão orçamentária para isso. Então, é um longo debate, a oposição deve caminhar por aí. Ou seja, topa conversar, diz que não é contrário, porque sabe da popularidade dessa pauta, mas, por outro lado, vai tentar trazer esse debate muito ligado também aos setores produtivos, que têm se posicionado contrário a essa redução da jornada de trabalho da forma, assim, principalmente de uma maneira imediata. Então, esse é o cenário aqui, a ver como a oposição vai se movimentar. Afinal de contas, a comissão deve ser instalada nessa semana com a indicação do relator, a comissão especial, e do relator que vai dar a forma a esse texto sobre a redução da jornada de trabalho. Bem, Muriel, vamos falar agora do governo. Qual que é a expectativa do governo? O governo enviou esse projeto de lei, ele queria com um regime de urgência, mas isso foi deixado de lado, tanto que a Câmara está avançando na PEC, com uma PEC, né? Ou seja, com outro regime, com as propostas que já estavam ali tramitando na casa. Mas o governo não quer deixar essa bandeira de lado. E qual tem sido o grande argumento? É dizendo o seguinte, olha, enviamos esse projeto de lei e o nosso argumento, a defesa do governo, é que com menos trabalho, menos horas de trabalho, a população vai ter mais tempo para ficar em família. E esse é o discurso que está sendo elaborado dentro do Palácio do Planalto, também focado para as eleições, no sentido de tentar conversar, dialogar também com as mulheres, né? E uma pauta voltada para a família. Então, eles vão usar essa bandeira do fim da jornada 6 por 1 justamente para dizer o seguinte, menos horas trabalhando, mais horas com a família, e aí é uma tentativa do governo ali se aproximar. A gente está falando tudo isso aqui como esse ano, Muriel, é um ano que tudo é voltado já para a eleição. Então, qualquer coisa que avance no Congresso ou deixe de avançar, você pode ter certeza que o cálculo é bastante eleitoral. Isso que é só o primeiro semestre, né? No segundo semestre, então, a gente deve imaginar que esse cálculo vai estar ainda mais intenso, pensando nas eleições. Segundo semestre não tem nem Congresso. Exato, não tem ninguém em Brasília mais. Obrigada, viu, Jussara? Já já a gente conversa mais.